Olá, tudo bom com vocês? Espero que estejam bem. O vídeo de hoje é um vídeo que eu gosto de fazer muito, que é a atualização das minhas leituras. Que eu gosto de ir pegando as leituras aos poucos e comentando com vocês como que está o enredo, como que eu estou avançando ao longo da semana, compartilhando um pouquinho também da minha semana. Inclusive, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo se você é nova ou novo aqui no canal, e é você também que vem acompanhando o meu trabalho por aqui. Já quero pedir para você deixar o like, que é muito importante para o engajamento desse vídeo, para o engajamento do projeto, né, do YouTube como um todo, porque é muito importante esse like, você não tem noção e não custa nada, gente, já aproveita e já deixa aquele like. E voltando aqui, dentro dessas leituras, eu tenho leituras pendentes, que tem uma que é inclusive, duas na verdade, que é inclusive de um projeto da Primavera, que eu montei e que é até dezembro agora, que é a minha proposta de leitura. Inclusive eu fiz o convite, vou deixar aqui no cards para vocês. Inclusive, está sendo uma leitura muito boa, tenho gostado bastante. São duas leituras muito boas e eu vou comentar sobre uma delas agora. Mas primeiro eu queria comentar sobre essa leitura aqui, que foi uma leitura muito atípica, que eu queria muito ler esse livro, que é Vita Nostra, e estou surpreendido. É uma leitura muito instigante, assim. Eu estou na página, deixa eu ver, 76, bem no início aqui, mas já aconteceu muita coisa. Já deu para entender bem o tom desse livro. É um tom mesmo ali, é um Dark Academia, né? Então, nós acompanhamos aqui uma estudante que vai sair do ensino médio, que vai procurar a faculdade, só que antes disso, logo nas primeiras páginas, ela está de férias com a mãe. E de férias com a mãe, ela se depara com um estranho, em que faz um pedido para ela, e que foi um pedido meio estranho, só que toda uma atmosfera ao redor desse estranho, e é difícil até de trazer em palavras tudo que permeia essa figura. E dentro dessa proposta que ele faz a ela, que é meio estranho, e ela acaba aceitando também em decorrência de tudo isso que permeia essa atmosfera que envolve esse estranho, que inclusive ela passa a chamá-lo de estranho sombrio, então por aí você já tem uma noção. Ela acaba aceitando, ele faz uma certa ameaça, ela chega a comentar com a mãe que esse estranho está perseguindo ela, só que dentro dessa atmosfera que esse estranho possui, que é meio mágica mesmo, como se fosse um feitiço, a mãe não consegue enxergar, não dá muita atenção, até que ele faz um pedido para ela e, na verdade, ele fala que ela precisa fazer uma missão. E ela se recusa, né, no primeiro momento, mas ele fala que se ela recusar vai ter ali consequências. É meio esquisito isso, né? Mas tudo bem. Então ela acaba fazendo, aceitando, e quando ela completa a missão, acontece algo mais esquisito ainda. Algo que nenhuma lei da física consegue explicar. E a partir daí ela vê que ela realmente precisa manter esse ritmo e fazer essas missões que esse estranho sombrio pede. Esse estranho sombrio fala que ele nunca vai pedir nada impossível. Então ela já começa ali nessa rotina de corresponder essas missões que ele encaminha a ela, ele começa a fazer, e nisso a gente vai conhecer mais sobre ela, mais sobre a mãe, sobre essa relação com a mãe. E tem um episódio, inclusive, que ela deixa de fazer uma missão e algo acontece realmente. Então ela começa a fazer o link ali, e depois também dessa prova dela, que ela completou a primeira missão e que aconteceu essa situação inimaginável, que não tem nenhuma lei da física que possa explicar. Ela se viu presa a isso e começou a fazer. Eu cheguei até a parte do livro em que já se desenvolveu muito bem essa narrativa, e chega na parte que culmina na ida dela para a faculdade. Na sinopse aqui mesmo já comenta, né, que ela vai para a faculdade
E essa faculdade que vai ser esse estranho que vai sugerir a ela, que é uma faculdade também desconhecida, em uma cidade desconhecida. Estou aqui nesse momento em que ela vai partir para encontrar essa universidade. Também ela precisou convencer a mãe para poder ir, então a gente acompanha isso, como que se dá também. Olha, está sendo uma leitura muito boa, eu realmente estou gostando dessa narrativa, de como que flui também, tá bem interessante, quero ver como que vai ser, já estou curioso também de como que essa história vai caminhar, porque dá uma certa angústia ao ler, assim, as coisas que vão acontecendo, essa figura do homem sombrio, quem é ele, de onde vem, então tá muito interessante. Outra leitura também, que está sendo muito boa e que é uma narrativa tão igual à Vita Nostra, na questão de prender e que você começa a ler ali logo no primeiro momento, é o Solaris, do Stanisław Lem, acredito que se pronuncia assim, é da editora Aleph, inclusive. O Vita Nostra é da Morro Branco, deixa eu mostrar para vocês aqui a lombada. E em Solaris, nós conhecemos esse tripulante que chega em Solaris, que é uma estação ali em um planeta fora até mesmo da galáxia, que nós conhecemos, então é uma ficção científica. Ele chega nesse planeta, só que ele encontra tudo desarranjado. A estação está em completamente abandono, no sentido de que as pessoas que deveriam estar lá organizadas, fazendo a pesquisa, tentando identificar esse planeta, porque tem a figura do oceano, é um oceano também que aparenta ter uma vida própria. Então eles vão pesquisar sobre isso. Só que ao chegar lá, chegar nessa estação, ele percebe que as coisas estão desandadas. Primeiro que ele não consegue ter um pouso muito seguro, ele não consegue ter respostas dos tripulantes. E depois, quando ele começa a encontrar os tripulantes ali, ele encontra o primeiro tripulante e ele percebe que tem algo muito errado pela forma com que ele é tratado, como que fisicamente o tripulante se encontra também e mentalmente ele vê que tem uma perturbação ali. E na medida que ele vai se deparando com essa situação, nós vamos entrando mais nessa temática científica aqui que envolve essa narrativa sobre essa estação, sobre esse planeta, conhecendo mais como ele se funciona. Inclusive ele tem 2 sóis, há toda uma dificuldade, ele não tem oxigênio no planeta. Então é muito interessante como que ele já monta toda essa atmosfera pra gente, vai trazendo esses problemas e a gente vai tentando encaixar tudo o que está acontecendo, o que está acontecendo com as pessoas ali. Há uma outra personagem aqui também que aparece, que não devia estar ali, que inclusive seria uma hóspede não esperada e que deixa a pulga atrás da orelha, que você vai querer saber o porquê disso, como que foi possível isso. Então assim, já avancei, já fiz bastante marcação, olha. As marcações aqui. Estou na página 74. Estou gostando bastante também. Então é isso, eu vou continuar as leituras e no decorrer da semana eu comento mais, eu volto e falo também sobre as outras leituras que eu estou fazendo aqui e que são leituras assim, né? Pro final do ano, são leituras que estão me deixando bem empolgado, que eu gosto de fazer essas leituras de final de ano, gosto desse fôlego que me dá e a gente se vê por aí. Oi, dia novo. Tô aqui com as minhas leituras de novembro. Inclusive tem vídeo no canal. Tô sem saber onde que eu vou pôr esses livros agora, que eu percebi que eu estou novamente ficando sem espaço na minha estante, né? Os meus livros até então, eles não tinham lá. Eles ficavam empilhados. Tenho ali uma estante que eu adaptei. E tava comportando, né? Depois eu comecei a empilhar e colocando
em alguns lugares pela casa, até eu conseguir essa estante aqui, eu organizei elas neles, eu organizei todos os livros nela, e funciona muito. Só que eu já tô ficando sem espaço de novo, ainda mais pela questão da organização mesmo. Eu usei o nicho de cima aqui, ó, pra aproveitar. E agora eu tenho que ver o que eu vou fazer, assim, pros próximos livros que forem chegando. Esse aqui, por exemplo, não sei onde que eu vou pôr, vou deixar aqui de lado mesmo, aqui na mesa de apoio. Inclusive, essa mesa aqui de apoio que eu uso para notebook, eu transformei ela um pouquinho em estante, como eu já mostrei em vídeo também, e eu uso o espaço dela, a superfície dela aqui para encaixando. E à minha frente aqui estão os livros de dezembro, né? Eu já comentei sobre 2 leituras com vocês, elas estão até aqui na frente, ó, Vita Nostra, tá muito boa. E Solaris, muito boa também, gente. O sol tá até refletindo nela, ó. Tá muito boa. E eu vou conversar já com vocês e sobre essas leituras também. O que eu avancei desde a minha última conversa com vocês. Nossa, peraí que eu vou pegar um chá. Minha garganta não tá boa. Pronto. Tá aqui. Tá meio chuvoso esses dias, tem feito muito frio também. Aí eu fico um pouco com minha garganta irritada. Eu tenho sinusite também, então muitas vezes minha voz não sai. Porque dá uma obstrução, né? Aquela coisa toda. E mudança de tempo. Na mesma hora eu moro em Mariana. Aqui, Ouro Preto, nesse sentido é pior. Lá em um dia você tem todas as estações do ano. Aqui também, quase. Pode estar frio de manhã, calor à tarde, ou na mesma hora que choveu, já vem o sol, em seguida, no finalzinho da tarde, esfria, e depois chove de novo, assim, não tem como. Então, às vezes, eu gravo o vídeo até assim, com o nariz irritado. Inclusive, eu sou uma pessoa diurna, eu tô gravando esse vídeo logo cedo. Eu gosto de acordar cedo e dormir cedo. Eu gosto das primeiras horas da manhã, aquele ar, o silêncio, sabe? Os passarinhos, eu gosto muito de sentir isso. E às vezes não dá, né, pra faculdade. E em relação à faculdade, uma coisa que eu não tinha, eu parei para pensar, mas eu não dei o devido crédito. Que eu fiz muitas escolhas de leitura para esse mês, né? Foram 6. Eu teria escolhido só 4, mas o que acontece? Tem a leitura do projeto que eu criei aqui, né? Que eu lancei o vídeo em novembro, que é a Primavera das Primaveras, que seria um livro ali para cada mês da primavera. Então seriam 3 livros nesses 3 meses, sendo que vai fechar em dezembro agora. E eu queria terminar esses livros. Acabou que com a rotina de final de semestre, e lembrando que nosso calendário de Universidade Federal tá uma loucura. A gente basicamente não tem férias, tem tido os recessos, e só no ano que vem que vai corrigir. Então, eu acabei escolhendo bastante leituras. As leituras que eu conseguiria ler num mês normal, mas são leituras também que eu vou ter que ler em um momento de início de semestre. Vai ter a pausa ali do final do ano, que eu vou aproveitar essa pausa para ir já adiantando essas leituras. E eu tenho que calcular também o tempo que eu vou gastar para fazer um vídeo, para editar, que eu acabo gastando bastante tempo fazendo isso, então isso pesa também nas leituras. Eu vou somar aqui, só para me ter uma noção, porque eu estava observando, esse Vita Nostra é menorzinho, mas são 500 páginas. E o calhamaço para mim passou de 450, para mim é calhamaço já. Geralmente é 500, né? Mas para mim passou de 450 já é um calhamaço. Aqui são 500, então a gente tem 500 páginas para contar. Esse do Solaris são 310, então eu tenho 810. Esse aqui, que é uma das leituras da Primavera das Primaveras, do Coração de Tinta, tem 455. Então, vou jogar com uma calculadora aqui, né? Pra que eu vou fazer conta de cabeça? 810 mais 455, 1265, mais Anne de Green Gables, que é uma leitura também que tá sendo muito boa, e é uma leitura da Primavera das Primaveras que eu escolhi, 420 páginas, mas, deixa eu tirar aqui, tá difícil, mais Arsène Lupin, que é esse aqui menorzinho, mas eu queria muito ler agora em dezembro, porque em dezembro eu procurei leituras assim mais tranquilas, umas leituras mais gostosinhas de fazer. São 206, mais 206,
Já tá chegando a 2.000. E o livro do mês, que é o livro de dezembro, que eu fiz 12 livros para 2022, que é nada mais, nada menos, que é esse calhamaço aqui, o livro do Desassossego, do Fernando Pessoa, 510 páginas. Mais 510 páginas. São 2.400 páginas no mês. Contando que eu não vou ter um mês todo para ler, né? Porque tem dia que não dá para ler. Tem dia que as atividades da faculdade tomam muito tempo e você não consegue ler por causa da rotina mesmo, de viver, né, em outra cidade e tudo mais. Então é esse desafio, né, que eu me lancei. E é um desafio também, são uns livros assim, é um desafio, mas também não é. São livros que eu queria ler mesmo, que eu leria tranquilamente. E que, na verdade, até me ajudam também a passar o mês, né? Que em meio a todo esse tumulto, a toda essa aleatoriedade, que é um mês letivo, que é um mês morando fora, um mês de compromissos, né? E tudo mais. Você conseguir ler é uma dádiva, assim, também. Eu vejo como um mimo que eu me dou também, porque no meio desse tumulto, eu abro aqui, ó, Vita Nostra, tô lendo, então assim, ai, que maravilha, que bom, quero ler mais. E esse incentivo para a próxima leitura também é um incentivo que me faz manter o hábito de leitura e também me ajuda a desvincular um pouquinho dos estresses do dia, né? Das ansiedades que os dias trazem também devido aos compromissos, e é tudo muito rápido hoje em dia, né? Mas é isso, assim. E, falando em Coração de Tinta, é um livro que eu já estou há meses lendo ele, eu já andei marcando, né? E o que acontece? É uma leitura muito fácil, uma leitura muito tranquila, é uma leitura muito boa. Olha só, estou na página 166, já fiz essas marcações aqui. E aqui é uma fantasia muito gostosa, é uma fantasia tranquila, muito tranquila. Deixa eu te mostrar como que é. Sempre no final do capítulo tem uma ilustração. Deixa eu mostrar como é que é a diagramação. Ó. É bastante texto, mas é tranquilo demais. E nós conhecemos a história, né, da Meg, que a Meg, ela vive com o pai. O pai, ele conserta livros. Ele é o tipo de pessoa que tem como trabalho e é muito ligado à literatura. Então, todo livro aqui, a literatura é algo muito forte. Cada capítulo, ele começa com uma citação de um livro diferente. Deixa eu pegar um exemplo aqui para vocês. Tem um curtinho aqui, ó. Oscar Wilde, O Gigante Egoísta. Aí já começa. Meu jardim continua sendo meu jardim, disse o gigante. Todo mundo entende isso. E ninguém pode brigar nele, além de mim. E isso é a referência que o autor usa, a autora usa, né? Para citar esse capítulo aqui, que é uma coisa cheia de livros. E seria a biblioteca de uma das personagens, que é um personagem também, assim, muito incrível, é muito engraçada, que é Eleanor, que ela, assim, ama livros, adora livros, tem uma biblioteca enorme de livros, e ela tem uma paixão muito grande, então cada capítulo vai ter um nome e uma passagem, uma referência que tem a ver também com o que vai falar ali no capítulo. Então é muito interessante isso também, de te dar uma noção de o que você vai ver naquele capítulo ali. E, assim, a história é muito boa. Então tem a Meg e o seu pai, que é o Mo, ele é alguém que é um pai solteiro e ele vive, assim, fugindo, né? Você percebe que ele vive fugindo. E a Meg tem um vínculo muito forte com ele também. E até que chega um determinado momento que tem ali o Dedo Empoeirado, que é um personagem também bem diferente, bem atípico, e que você imagina que tem algo mais em relação a ele ali. E o Mo, ele esconde, para resguardar a Meg, ele esconde o fato que ele está fugindo de um ser, de um personagem de um livro. Porque o que acontece? O Mo, em determinado momento da vida dele, e isso explica até na sinopse, tá, gente? Não é spoiler, não. Em determinado momento, ele dá vida aos personagens de um livro. Esses personagens vêm, né, pro universo deles ali, pro mundo deles, e ele é perseguido, porque como ele teve esse poder de trazer esses personagens lendo o livro, o personagem quer que ele leia mais e faça mais coisas para ele. Então ele vive fugindo até o momento que ele não consegue mais,
Então tem essa figura do dedo empoeirado ali, que é bem interessante também, que ele tem uma personalidade bem forte, e ele é uma figura ali que a primeiro momento seria para ajudar, mas você não sabe exatamente até que ponto que ele está ajudando. Eles nessa fuga, nessa tentativa de não deixar que o livro, que é o Coração de Tinta, que é o livro que o Mo leu, que trouxe vida aos personagens, caia na mão de um dos vilões, que o vilão mesmo, que saiu do livro, e ele por si só conseguiu formar uma alcateia ali, ele conseguiu formar ali um grupo que o defenda, e ele quer o acesso ao livro, ele quer que o Mo leia mais, para ele conquistar mais coisas. Então o Mo tá sempre fugindo e a Meg não sabe disso. E nesse interim vão surgindo outros personagens, né? A gente vai conhecendo cada vez mais. A narrativa é muito boa. Nossa, é muito gostosa a narrativa. É uma aventura, né? Uma fantasia, assim, bem leve. E também é um amor aos livros. Cada página aqui, cada momento. A Eleanor, o próprio Mo e a própria Meg, o tempo todo estão falando de referências de livros, estão falando de livros, estão falando de como que os livros são importantes para eles e do que eles passaram, como os livros também ajudaram eles a passar por muita coisa. Eu acho que isso volta até o que eu falei, né? Dos meses corridos, tudo muito rápido. Nossa, a gente já tá no final do ano e nem parece, né? Foi assim. Então vem as ansiedades, vem os anseios. Então o vídeo cortou enquanto eu estava aqui conversando com vocês. O que acontece? O meu celular tá basicamente deletando um vídeo para gravar outro, para conseguir espaço. Também, se vocês ouvirem um barulho, já aproveitando, é um barulho do meu notebook, que ele tem um zunido, assim, um barulho da ventoinha, da ventilação. Então, se acontecer de vocês ouvirem, é isso. Então, o que eu estava falando é que o livro traz muito essa questão do amor à leitura. Então, assim, é um livro muito gostosinho de ler. Quero terminar de ler rápido. Estou na 166, a página que eu estou, assim. Está fluindo bastante. E cheiroso também. E está sendo bem legal. E outro livro que eu vou lendo aqui e comentando com vocês também vai ser o Anne de Green Gables. Essa versão lindinha aqui, com fitilha e tudo mais. São leituras, assim, que eu quis colocar esse ano, no final do ano, para deixar um coração mais quentinho, né? E tá funcionando, tá sendo legal. Aí daqui a pouco eu volto e converso mais. Pessoal, andei lendo Anne de Green Gables. Ai, que isso, que livro bom, né? Já li bastante, ó. Eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre esse livro, que é um livro, assim, esquenta o coração mesmo, é um livro bem gostosinho, e essa edição tá maravilhosa. Então, assim, fica muito gostosa a leitura e dá essa sensação muito boa, assim. A Anne, o que acontece? Ela é uma criança muito diferente, no sentido, não tão diferente, mas é uma criança muito curiosa, muito questionadora, muito falante também. Então, no primeiro momento, tem pessoas até que podem sentir um pouquinho. Entendeu? Eu achei ela, no primeiro momento, assim, alguém cheio de energia, aquelas pessoas que não conseguem segurar a energia e quer externalizar. E ainda assim, ela chega nessa fazenda, ela é uma órfã, e é enviada por engano. Então tem todo um momento ali em que eles se dão conta disso, os dois irmãos aqui que resolvem adotar um menino, na verdade, um órfão, para ajudar ali na lida da fazenda, do campo. Só que há esse engano e quem aparece é a Anne. Só que ela é uma figura muito forte, é muito engraçado assim, as falas dela, as colocações e até mesmo dessa situação que acontece, né? E também mostra um pouquinho das dores dela, dos medos e de como que tudo vai encaixando assim, e que nesse primeiro momento, depois desse susto, que ela chega na cidade e começa ali a acostumar com essa nova rotina, lidar com sentimentos de uma forma diferente, né? Porque até então ela não tinha uma família ali, ela passa a ter, os dois irmãos aqui são bem diferentes um do outro, com
visões de mundo e posturas diferentes em relação à criação da Anne. Então tá bem interessante acompanhar isso. Eu não sabia nada sobre a Anne, eu simplesmente preferi não assistir a série para chegar no livro e começar a ter experiência pelo livro. Está sendo uma leitura bem fluida, bem rapidinha. Depois eu comento mais sobre essas leituras com vocês. Eu queria até mostrar para vocês aqui como que ficou a disposição dos livros, que eu falei que estão sem espaço, né? Então o que acontece? Aqui estão os livros que eu havia comentado, que eu tenho que ver onde que eu vou colocá-los ainda. Não tive tempo de organizar isso. A estante, eu fiz uma mudança aqui em cima. Como vocês podem ver, eu coloquei duas personalidades aqui, né? A Frida e o Van Gogh em destaque aqui, que eu achei legal, né? São pessoas tão emblemáticas e que servem pra gente repensar muita coisa. Então eu deixei eles ali. Então assim, sem espaço, vou mostrar outra estante como tá também, que eu vou ter que ver os livros que forem chegando, os livros que estão ali, o que eu vou poder fazer pra usar melhor ainda esse espaço, apesar que não tem muita opção, né? Olha só, esse aqui tá abarrotado também. Tem livro até lá embaixo. Eu tive até que colocar o Camus aqui, porque não tinha espaço lá. Tem que ver onde que eu vou pôr. Então, o que que acontece? Tem os livros aqui, a areia da Tieta tá ali. Ela nunca usa aquela areia, mas eu deixo ali em caso de emergência. Tem alguns livros aqui, tem os que eu tô lendo, que eu vou deixando por aqui. E coloquei alguns aqui também, tem alguns aqui. E tem algum vão aqui que eu uso para colocar alguma coisa de fácil acesso, porque eu não tenho muito espaço aqui na mesa. Então, eu não tenho muita opção para onde eu vou colocar mais livros, sabe? Tem essa mesa de apoio aqui, esse móvel, que dá para colocar alguma coisa também, que eu vou acabar usando ele. É isso, assim, não tem muito o que fazer agora de organização, não. Ir trabalhando e até eu ver o que eu faço. De repente eu faço mais uma prateleira aqui em cima de caixote para colocar, mas eu não sei como é que vai ser a sustentação, né? Então é algo que eu vou ter que pensar e, por enquanto, ir empilhando os livros que forem chegando. Avançando mais em Vita Nostra, já vou mostrar para vocês. Vou colocar aqui só para mostrar onde que eu parei. Parei, ó, na página 217, que começa a segunda parte. E que aventura tem sido isso aqui, viu? Vamos lá conversar um pouquinho sobre. Hoje tá sendo um dia bem mais quente por aqui. E tá assim, sol, chuva, frio, tudo ao mesmo tempo. Ficou meu nariz horrível, mas seguimos, né? Seguimos. E o que acontece? Eu li já, como eu mostrei para vocês, bastante
Essa leitura é muito angustiante. Você começa a ler, é uma leitura fácil até, se não for também, se a gente não considerar os momentos mais complicados, que tem momentos aqui que não são muito confortáveis, digamos assim. Porque a gente sabe tanto quanto a protagonista o que está acontecendo. Na verdade, nenhum dos dois sabe de nada, nem a gente, nem ela, mas a gente segue. É basicamente essa a proposta da leitura e você fica tão preso ao que está acontecendo, ao que vai acontecer, que você continua lendo. E a Sasha também é uma personagem bem carismática, assim, eu gostei bastante dela. Ela é uma daquelas personagens em que se espera muito dela, em que às vezes ela não entrega tanto do que se é esperado, mas é porque, né, o momento dela é o crescimento dela e é no tempo dela e tudo mais. Isso aproxima muito da gente, é muito tateável isso, e da cobrança que ela tem, que a mãe tem por ela, né, e do que o momento que a vida dela culminou aqui na chegada dela à faculdade, essa faculdade tão misteriosa, essa faculdade de tecnologias aqui, que não se sabe que tecnologias especiais são essas, mas que ela tá lá em Torpa, nessa cidade esquecida, e onde fica a faculdade, e tá estudando e tá encarando diariamente atividades muito diferentes que ela nem mesmo entende, e é muito exaustivo. E a gente conhece como que é o dia a dia nessa faculdade, conhecemos cada personagem ali ligado a ela, da turma dela. São duas turmas que tem nessa sala, eles são chamados de criminalistas, né? Que são os primeiros, assim, são os calouros. Tem os veteranos também que não se sabe muito sobre eles. Porque aí vem os criminalistas, os secundaristas e os terceiraristas. Acho que é isso mesmo que pronuncia. Então os terceiros são aquela via que eles não sabem nada sobre. Mas aqui no livro mostra um pouquinho de como eles estão. E que não é muito reconfortante também. Porque as missões aqui, as tarefas, as atividades nessa faculdade, requer deles um desdobramento próprio e também tem as punições, né? Como no início da história ali, a figura do homem sombrio causava algum dano ao redor ali se ela não fizesse as coisas como deveriam ou como foi mandada a ser feita. Então isso acontece também na faculdade de uma outra forma. Então há sempre essa tensão em todo o livro e que há uma cobrança muito forte. Eu acho engraçado também que, apesar de ser uma fantasia e que a gente pensa, isso é impossível de acontecer, é um pouco tauteável se nós fizermos uma analogia e trazer também para a nossa realidade, trazer também do que se espera da gente, trazer também de como que é a rotina de uma faculdade, uma universidade, como é difícil para o aluno, como que se deseja muito dele e de como a gente também tem que dar respostas. Então, se a gente fizer uma analogia, é bem semelhante aqui. Lógico que aqui vai ter um teor fantástico, vai ter um teor mais angustiante também em alguns aspectos, porque tem essa questão da ameaça à vida dos familiares e tudo mais, que permeia o livro inteiro. Mas é muito bom, assim, a gente vai conhecendo os personagens, odiando alguns, não gostando tanto de outros, tentando entender também por que determinados personagens têm determinadas posturas. E a história, assim, é bem amarradinha, tô gostando. Tá deixando muito também no lúdico. E como eu comentei, né, o fato de também questionar a física. Olha, é uma fantasia, né? Então, olha, por que tá acontecendo isso? Mas você começa essa estranheza que ainda vai acompanhando todo o livro, começa a ficar mais aceitável e você quer mais saber o que está acontecendo, o que vai acontecer. E na medida que a Sasha, aqui, que é a nossa protagonista, vai tomando propriedade, vai se organizando aqui, se estruturando e fazendo cada vez mais parte da história, é muito bom, assim, está sendo uma leitura muito gostosa. E eu li até a página 217, né? Tem essa segunda parte, que aqui já avançou bastante em alguns aspectos. Dos primeiros contatos dela com a faculdade, das primeiras missões ali, das primeiras atividades, como que isso é também, e como que isso também é muito lúdico. Tem muito de filosofia aqui também, na medida que a gente for lendo, que você vai lendo, você vai percebendo que tem umas analogias, que tem uma subjetividade muito forte.
Então, assim, é uma leitura que eu tô amando, são leituras, assim, que eu gosto muito. E já quero terminar, não sei como é que vai ser, tá sendo bem corrido, porque apesar que está no final do ano, né, dezembro tá acontecendo, mas ainda tem as atividades, aulas, e tudo mais, assim, mas eu tô gostando bastante no tempo que eu consigo ler e tá fluindo, tá sendo uma leitura bem interessante, tô gostando mesmo. Bom, tem chovido bastante por aqui, inclusive tá chovendo um pouquinho, não sei se vocês vão conseguir ouvir. Já teve tempestade, aquela época do ano, né? Mas também é um momento bom, quando é possível, para ler. Então eu tenho aproveitado, tenho lido bastante durante a chuva, nossa, amo. E uma coisa que tem me acompanhado também é um belo de um chá, inclusive estou tomando aqui, entre chá e café, né? Essa xícara é temática também, né? Café resolve, será? Acho que não, mas ajuda. E eu queria falar sobre uma leitura nova com vocês, que é esse livro aqui, magnífico, belíssimo. Mal comecei a ler e já estou amando, que é o livro do Desassossego, do Fernando Pessoa. Gente, esse livro é muito bom. Que um ajudante de guardador de livros traz memórias, traz indagações ali, e ele vai trazer elementos sobre a sua vida, finitude, dramas, anseios, medos. Tá muito boa essa leitura. E é tudo em forma de fragmentos, né? Olha, são fragmentos bem curtos. É bastante texto, mas você nem vê nesse. Olha só, 34. Aí há esse fragmento aqui. Aí depois começa o 35. Ele termina logo aqui, ó. Começa aqui, no finalzinho dessa página, e começa aqui. Então, assim, são textos, fragmentos bem curtos mesmo, mas que traz um peso. Nossa, uma poética, e há também uma verdade, assim. E a gente consegue trazer muito do nosso aqui, muito do nosso cotidiano, muito da nossa vida, e fazendo paralelos, né? E sobre as dores, sobre sonhar, sobre as frustrações, nossa, sobre as alegrias. Tá muito legal mesmo. Eu quero finalizar esse livro em dezembro, eu não sei se eu vou conseguir assim, mas acho que eu vou. Olha onde que eu tô. Bem no início. Mas é um livro também para ler aos poucos, só que é uma carga de leitura que eu consigo fazer assim, em seguida eu consigo absorver bem. É lógico que depois de uma segunda leitura, lendo com mais calma, vai ser bom também, e eu pretendo fazer isso. É um livro que pede isso. Outra leitura que eu avancei também, olha, foi Coração de Tinta, que eu já li mais de 100 páginas depois que conversamos da última vez. Estou na 278. E assim, o livro já ganhou uma nova camada, tá bem acelerado no sentido dos acontecimentos. Nós vamos entender melhor como é que funciona essa questão do poder da fala do pai da Meg, que é o Mo, e ele explica um pouquinho como que isso aconteceu. Nós vamos entendendo também a repercussão disso na vida dele, e esses novos personagens que aparecem, que eram os personagens do livro, conhecendo como eles são perversos, como que eles se organizam ali no universo, né, que acontece os fatos aqui, e da busca do líder deles, que é o Capricórnio, para conseguir outros personagens para ajudá-lo também, porque ele gostou de ficar nesse universo aqui. Aparentemente ele não tem vontade de voltar até então aqui. O Dedo Empoeirado, conhecemos mais sobre ele, há uma profundidade aqui nesse personagem que é muito bom também. E a própria Meg, né, ela é muito interessante, é uma personagem bem forte, uma personagem criança, né? Então, assim, tô gostando bastante, tá sendo uma leitura bem boa mesmo, já quero finalizar. É uma leitura rápida, assim. É um pouquinho grande mesmo, né? Só que eu não consegui terminar por causa de tempo mesmo, mas é uma leitura rápida e uma leitura bem gostosa. Esse vídeo provavelmente ele vai ficar espaçado em vários dias diferentes em relação à cronologia, assim, porque realmente tá corrido, mas eu consegui fazer. Eu queria trazer esse vídeo de Natal para vocês, com esse clima de Natal, com essas leituras de Natal também, leituras que aquecem o coração. E com esse clima de Natal eu encerro esse vídeo. Eu queria agradecer a você que tem acompanhado o meu trabalho. Essa troca tem sido muito boa. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo você também que chegou agora no canal. Eu tenho compartilhado aqui as minhas experiências, tem sido muito bom, e te convido a permanecer comigo nesse final de ano e no ano que se inicia também, com novos projetos, bastante leitura pra gente, né, para todos nós. Muito obrigado e até o próximo vídeo.